Seja bem-vindo, João, bom dia para você. Bom dia, Valdinei. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Realmente são histórias que terminam de uma maneira muito trágica, né? Deixam cicatrizes muito profundas nas pessoas que ficam aqui, né? Que infelizmente os entes queridos que ficam aqui que ficam para chorar a morte dessa pessoa. A gente está aqui no cruzamento onde tudo aconteceu, Rua Souza Naves com a Rua Vitória. Você tinha me perguntado antes sobre se havia alguma ação específica. A gente não teve nenhuma ação específica de conscientização. E sobre a sinalização, aqui no cruzamento a sinalização é muito clara. Aqui na esquina a gente já pode ver a placa de pare, ela está muito bem pintada, está num ótimo estado. A gente tem a sinalização aqui também na pista, talvez até um pouquinho apagada, mas é impossível a gente dizer que essa sinalização não pode ser vista. Então aqui no cruzamento da Rua Souza Naves com a Rua Vitória, onde aconteceu essa tragédia na última sexta-feira, que ocasionou a morte aí da Franciele, a gente pode dizer que a gente tem uma sinalização praticamente perfeita. E aqui é um cruzamento muito movimentado. A Franciele, ela estava vindo aqui de moto pela Rua Vitória, que tem um trânsito rápido. Quem trafega aqui pela Rua Vitória não precisa parar em nenhum ponto da via, porque ela é a via preferencial. A Franciele seguia por aqui, imaginando que todos os carros aqui na esquina da Rua Souza Naves iriam parar, como estão fazendo esses motoristas nesse exato momento. Que foi o que não aconteceu, né? O motorista acabou avançando a preferencial, a Franciele, que seguia pela Rua Vitória, foi atingida violentamente, infelizmente morreu na hora. Os socorristas chegaram a vir até aqui o local, mas nada pôde ser feito, os ferimentos eram muito graves. Então, em relação à sinalização, a gente pode dizer que ela é praticamente perfeita, tá, Valdinei? Todos os motoristas que passam por aqui, que passam com atenção, né, com a devida atenção no trânsito, conseguem visualizar tanto essa placa de pare, que está em perfeito estado, quanto a sinalização aqui no chão. A Polícia Militar que atendeu esse acidente, ela disse que o motorista passou pelo teste do bafômetro, que não apresentou a ingestão de bebida alcoólica, e os documentos do carro dele também estavam tudo certinho. Então, ele não estava ali sob nenhum efeito de álcool, então provavelmente foi uma desatenção. Enfim, a gente não pode dizer exatamente o que aconteceu aqui. Fato é que aconteceu um acidente que vitimou fatalmente a Franciele. A gente conversou com o esposo dela, que estava, obviamente, bastante abalada. Ela foi sepultada em Santa Teresa do Oeste, que é a cidade natural da família dela. A mãe dela, inclusive, já tinha sido sepultada lá, então foi o sepultamento na cidade da família. E a gente conversou com o Maicon, que é o esposo da Franciele, ainda muito abalado. E ele falou um pouquinho sobre esses sonhos, né, que foram interrompidos. Eles estavam casados ali há 5 anos, queriam construir a casa própria. Então, infelizmente, foram sonhos que foram interrompidos. A gente escuta a história do Maicon agora. Nosso relacionamento era tipo, era marido e mulher, só que dentro de casa parecia 2 crianças, entendeu? Não era, era uma coisa diferente, mano, era uma coisa muito diferente. Eu não sei por que isso deu. O buraco é tão grande, mano, que eu não sei como é que eu vou seguir daqui pra frente. Porque ela foi a pessoa que me amou muito, ela me cuidava tanto, tanto, tanto. Era tão difícil, mano. Não sei o que eu não tenho palavra, eu só quero que com o tempo a justiça seja feita, né, pelo que aconteceu, e quero falar, eu quero, como é que é a palavra que eu posso dizer, eu quero resposta pra isso, entendeu? Porque ali tem um pare, mano, o cara tem que ver que tem um pare, mano, como é que ele não vai ver o outro carro parou? Por que ele foi atravessar, mano? E hoje o que resta pra gente é a saudade. Fazer o quê? Aí o relato emocionado do Maicon, que infelizmente perdeu a esposa, ainda com tantos sonhos pela frente, um casal bastante jovem, e foi o que ele disse, né? Aqui a gente tem toda essa sinalização disponível para os motoristas observarem, para os motoristas seguirem efetivamente as regras de trânsito aqui nesse cruzamento. Não foi o que aconteceu na sexta-feira, e como você disse anteriormente, né, Valdinei, foi um maio amarelo, que é esse mês de conscientização à segurança no trânsito, a respeitar as leis de trânsito. A gente teve um maio amarelo muito violento aqui na cidade de Cascavel, que infelizmente terminou com mais essa tragédia aqui na sexta-feira, Valdinei. João, obrigado pelas informações, obrigado aí pelo trabalho. Seja bem-vindo, João, bom dia para você.
Bom dia, Valdinei. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Realmente são histórias que terminam de uma maneira muito trágica, né? Deixam cicatrizes muito profundas nas pessoas que ficam aqui, né? Que infelizmente os entes queridos que ficam aqui que ficam para chorar a morte dessa pessoa. A gente está aqui no cruzamento onde tudo aconteceu, Rua Souza Naves com a Rua Vitória. Você tinha me perguntado antes sobre se havia alguma ação específica. A gente não teve nenhuma ação específica de conscientização. E sobre a sinalização, aqui no cruzamento a sinalização é muito clara. Aqui na esquina a gente já pode ver a placa de pare, ela está muito bem pintada, está num ótimo estado. A gente tem a sinalização aqui também na pista, talvez até um pouquinho apagada, mas é impossível a gente dizer que essa sinalização não pode ser vista. Então aqui no cruzamento da Rua Souza Naves com a Rua Vitória, onde aconteceu essa tragédia na última sexta-feira, que ocasionou a morte aí da Franciele, a gente pode dizer que a gente tem uma sinalização praticamente perfeita. E aqui é um cruzamento muito movimentado. A Franciele, ela estava vindo aqui de moto pela Rua Vitória, que tem um trânsito rápido. Quem trafega aqui pela Rua Vitória não precisa parar em nenhum ponto da via, porque ela é a via preferencial. A Franciele seguia por aqui, imaginando que todos os carros aqui na esquina da Rua Souza Naves iriam parar, como estão fazendo esses motoristas nesse exato momento. Que foi o que não aconteceu, né? O motorista acabou avançando a preferencial, a Franciele, que seguia pela Rua Vitória, foi atingida violentamente, infelizmente morreu na hora. Os socorristas chegaram a vir até aqui o local, mas nada pôde ser feito, os ferimentos eram muito graves. Então, em relação à sinalização, a gente pode dizer que ela é praticamente perfeita, tá, Valdinei? Todos os motoristas que passam por aqui, que passam com atenção, né, com a devida atenção no trânsito, conseguem visualizar tanto essa placa de pare, que está em perfeito estado, quanto a sinalização aqui no chão. A Polícia Militar que atendeu esse acidente, ela disse que o motorista passou pelo teste do bafômetro, que não apresentou a ingestão de bebida alcoólica, e os documentos do carro dele também estavam tudo certinho. Então, ele não estava ali sob nenhum efeito de álcool, então provavelmente foi uma desatenção. Enfim, a gente não pode dizer exatamente o que aconteceu aqui. Fato é que aconteceu um acidente que vitimou fatalmente a Franciele. A gente conversou com o esposo dela, que estava, obviamente, bastante abalada. Ela foi sepultada em Santa Teresa do Oeste, que é a cidade natural da família dela. A mãe dela, inclusive, já tinha sido sepultada lá, então foi o sepultamento na cidade da família. E a gente conversou com o Maicon, que é o esposo da Franciele, ainda muito abalado. E ele falou um pouquinho sobre esses sonhos, né, que foram interrompidos. Eles estavam casados ali há 5 anos, queriam construir a casa própria, então, infelizmente, foram sonhos que foram interrompidos. A gente escuta a história do Maicon agora. Nosso relacionamento era tipo, era marido e mulher, só que dentro de casa parecia 2 crianças, entendeu? Não era, era uma coisa diferente, mano, era uma coisa muito diferente. Eu não sei por que isso deu. O buraco é tão grande, mano, que eu não sei como é que eu vou seguir daqui pra frente. Porque ela foi a pessoa que me amou muito, ela me cuidava tanto, tanto, tanto. Era tão difícil, mano. Não sei o que eu não tenho palavra, eu só quero que com o tempo a justiça seja feita, né, pelo caso que aconteceu, e quero falar, eu quero, como é que é a palavra que eu posso dizer, eu quero resposta pra isso, entendeu? Porque ali tem um pare, mano, o cara tem que ver que tem um pare, mano, como é que ele não vai ver o outro carro parou? Por que ele foi atravessar, mano? E hoje, o que resta pra gente é a saudade. Fazer o quê? Aí o relato emocionado do Maicon, que infelizmente perdeu a esposa, ainda com tantos sonhos pela frente, um casal bastante jovem, e foi o que ele disse, né? Aqui a gente tem toda essa sinalização disponível para os motoristas observarem, para os motoristas seguirem efetivamente as regras de trânsito aqui nesse cruzamento. Não foi o que aconteceu na sexta-feira, e como você disse anteriormente, né, Valdinei, foi um maio amarelo, que é esse mês de conscientização à segurança no trânsito, a respeitar as leis de trânsito. A gente teve um maio amarelo muito violento aqui na cidade de Cascavel, que infelizmente terminou com mais essa tragédia aqui na sexta-feira, Valdinei. João, obrigado pelas informações, obrigado aí pelo trabalho.